De volta com o nosso Você Bonita, assunto importante. Aproveitem, façam perguntas, estamos ao vivo, recebendo mais uma vez o nutrólogo Dr. Patrick Ferreira para falar de gordura no fígado e a relação, claro, com a alimentação. Bem-vindo, doutor. Obrigado. A gente tem aqui algumas coisas e, claro, alguns elementos e alimentos para a gente citar, mas eu queria que você introduzisse, não tem muito tempo, eu li a respeito do assunto, e cada vez mais, de acordo, né, com essa nota ali, às vezes eu não sei passar para vocês a nota, gente, porque é tanta coisa, são tantos assuntos diariamente, peço perdão de não passar a fonte, tá? Mas, bom, o que interessa é o relato. Que cada vez mais as pessoas nos seus check-ups têm descoberto, já num grau até avançado, essa gordura no fígado. Eu queria que esse fosse o nosso ponto de partida. Ótimo. Então, assim, na verdade, o que o mundo atual tem, né? A gente está meio que envolvido em algo chamado uma síndrome metabólica. E muitos não cuidam mais do peso. Hoje a gente vê que a alimentação ela é rica em farináceos, né? E as pessoas abusam das calorias, tá? Então, quando a gente tem esse abuso, realmente a pessoa vai, de forma silenciosa, aumentando a parte da gordura visível e a gordura não visível. Diante dessa gordura não visível, a gente fala da esteatose hepática, que é essa gordura no fígado. Tá. A gente acaba pegando ela hoje mais precocemente porque os exames estão mais acessíveis, né? Então as pessoas estão se preocupando às vezes em fazer exames de rotina e aí você vai lá, fez o exame, você já capta essa gordura. E de certa forma, então, não há sintomas ali que possam indicar, ainda que num início ou até já num avanço um pouco mais essa gordura no fígado, que a pessoa tenha este quadro. É meio silencioso. Isso, Carol. Ele é silencioso. Algumas pessoas podem reclamar um pouquinho de dor aqui no flanco, no lateral. Algumas pessoas se sentem com a digestão um pouco mais difícil do que ela achava que era antes. Tá. Mas na grande maioria ela é silenciosa, é assintomática. Eu falo que tem um sinal que é muito clássico, mas as pessoas às vezes não percebem, que é a circunferência abdominal. Tá. Então isso é que às vezes é onde a gente poderia estar captando. Se essa circunferência abdominal está aumentando, não é só daqui para fora. Tem algo lá dentro e aí entra a gordura no fígado também. Então pode ser um sinal de alerta, né? Aquela medida que a gente passa sempre da circunferência, depois se você quiser citar, né? O que a gente, que vocês médicos preconizam para homens e para mulheres. Mas então vamos destacar o porquê tudo isso acontece. Eu não sei se é um problema que vai ter também um fundo aí hereditário e genético ou se de fato está ligado 100% ao nosso estilo de vida. Ó, a gente tem duas causas mais clássicas, né? Uma está relacionada à bebida alcoólica, tá? E aí agora na época de quarentena, querendo ou não, as pessoas elas ingerem mais e acabam abusando. Por quê? Geralmente você está ali de segunda a sexta trabalhando, o seu foco não é beber. Mas quando você passa a ficar dentro de casa, você começa a se permitir mais do que você estava percebendo. E aí, quando você acaba percebendo que você está abusando um pouco, então essa é uma causa, que é a bebida alcoólica. Lógico que exagerada. A outra é o abuso dos alimentos ricos em calorias, né? É aquelas calorias vazias que a gente fala. Eu posso ingerir um alimento que vai me trazer nutrientes. E aí ele vem com os antioxidantes. Esses alimentos não são tão ruins, eles não potencializam tanto assim essa gordura no fígado. Mas se eu extrapolo, aí sim, que aí é a esteatose hepática não alcoólica. Tá, então ela está diretamente relacionada, quando eu cito estilo de vida, estou querendo colocar também essa questão da escolha dos alimentos. Então assim, engordar, ganhar peso, aumenta a chance de ter esteatose hepática não alcoólica.
Isso é uma relação direta, né? Direta. Eu acho que o Gustavo está assistindo a gente, um beijo para o Gustavo, que nos assiste todos os dias. Ele perguntou, então, como surge, né, a esteatose hepática não alcoólica. Então, o doutor já explicou, vou deixar mais uma perguntinha, você me responde daqui a pouquinho. Em relação aos alimentos mesmo, você comentou, então, da caloria, de alimentos aí que tenham mais gordura, ou até a questão do carboidrato, como é que a gente entende aí? Basicamente assim, a gente tem que entender que o nosso corpo tem um gasto energético diário e um gasto de consumo diário. Eu posso fazer uma dieta ou uma reeducação alimentar equilibrada. Tá. Lógico que a gente não vai condenar nenhum alimento. Se eu estou dentro de uma reeducação equilibrada, um alimento ou outro, sendo uma exceção, ele não vai fazer tão mal, eu não vou ganhar tão peso e nem assim eu vou estocar essa gordura no fígado, Tá. né? Porque toda vez que eu começo a me alimentar em excesso, eu começo a produzir algo que chama triglicerídeos. Esses triglicerídeos, eles têm gorduras mais um glicerol. Então a gente vai acumulando isso como fonte de energia. Tá. Se essa energia começa a sobrar, o meu organismo entende o quê? Opa, eu vou guardar porque em algum momento vai faltar. Tá. Então, a primeira coisa são as pessoas entenderem que a gente não pode extrapolar na quantidade de consumos diários. Lógico que existe uma outra situação, que é o excesso de carboidrato na alimentação e o excesso de gordura trans na alimentação. Tá. Então, se a gente abusa desses carboidratos junto com essa gordura trans, ou seja, calorias vazias, né, sem nenhum nutriente, efetivamente eu vou potencializar essa gordura e, consequentemente, a gordura no fígado. Entendi. Então tá relacionado de certa forma. Está relacionado. A G mandou mensagem, um beijo para ela, perguntando se água com limão pode limpar o fígado. Então a gente escuta muito, né, essas receitas e coisas, e até pensando também na questão da pedrinhas na vesícula, cálculo e vesícula. Se você quiser também falar, doutor, que às vezes tem muita gente que está assistindo que pegou um diagnóstico recente, então fique à vontade. Na verdade, assim, a gente tem algumas controvérsias sobre a água com limão, se ela realmente vai ajudar o fígado ou não. Efetivamente, quando você está ingerindo água com limão, vamos pensar, é melhor do que você estar ingerindo como as pessoas fazem hoje, refrigerante pela manhã. Tá. Então, pelo menos uma água com limão é bem mais saudável. Agora, o limão, ele ajuda um pouco a digestão. Então, se você melhora a digestão e esse trânsito intestinal é um pouco mais rápido e o limão tem uma série de antioxidantes, então, de forma indireta, a gente não pode falar que é uma relação direta, é só eu tomar uma água com limão e está resolvido, mas de forma indireta, o limão com água de manhã ajuda bastante, né? Tá. Muito mais pela água do que pelo limão. Então, dos segredos é a gente estar sempre muito bem hidratado. Tá. Então, a água é essencial. Então, acordar e beber água. Perfeito. Certo? É Esse é assim, que vocês colocam como uma prioridade do início do dia mesmo, exatamente. Né? Glaucia, Pati ou Tati? Tati, um beijo para Tati. Você comentou, então, que a esteatose hepática não alcoólica não tem aí sintomas, ela pode ser silenciosa. Mas qual seria, então, os exames? Como é que a gente tem o diagnóstico para chegar no quadro? Tá. Então, quem está escutando a gente, a primeira coisa que a gente pode fazer é, você vai lá, pega uma fita com o abdômen relaxado e já passa aqui na linha do umbigo. Tá. Se passou de 88 centímetros na mulher e 102 nos homens, já é sinal que deveria procurar um médico. O que geralmente a gente acaba pedindo? A gente pede no sangue alguns marcadores para ver se existe uma inflamação desse fígado. Tá. Até porque, se a gente for olhar, existem outras causas também, que seria as hepatites, medicamentosa, né? E depois a gente também acaba solicitando ultrassom. O ultrassom é que vai demonstrar essa gordura no fígado. Tá. Em alguns graus diferentes. Você pode ter grau 1, grau 2 ou grau 3, mas é pelo ultrassom que a gente vê essa gordura no fígado. É uma mudança da imagem do fígado mesmo. Perfeito. Mostra o quanto está já o grau, né? Então, o quanto está acometido. Doutor, vou deixar mais uma perguntinha para você responder daqui a pouquinho. Sofia mandou um beijo. Hoje, Glaucia está me passando, porque hoje foi decretado feriado, enfim, estamos ao vivo. Então, a dinâmica, a gente não está colocando a perguntinha por uma dinâmica nossa, tá, gente? Então, ela está me passando aqui. Eu estou com o celular aqui, qualquer coisa eu também pego perguntinhas de vocês.